E aí, gente, último dia em Oslo e mais um vídeo aqui no canal pra gente acompanhar. É um lugar bem bonito, vale super a pena virem aqui, mas eu vou ter que correr porque já tá começando a chover. Essa casa a gente já pode ter uma réplica que é bem familiar, principalmente pra quem assistiu O Homem do Norte, filme que saiu ano passado com a Nicole Kidman, do mesmo diretor de A Bruxa. Muito bom, se vocês não assistiram. Esse tipo de igreja era muito popular antigamente aqui na Noruega, todo feito de madeira e contendo elementos cristãos, né, do cristianismo, depois que ele foi implantado aqui no país, junto com elementos vikings também. O Frammuseum mostra a história desse barco, o próprio Fram, que é a bordo desse literal barco, literalmente a bordo dele. Hoje vai ser um dia de bastante caminhada, vocês provavelmente não vão perceber o tanto quanto eu caminhei, mas vai ser sim. E a gente tem horário marcado para pegar o trem hoje para a próxima cidade. Então vamos embora, tem algumas coisas para a gente ver hoje. Nossa, passando por uma vizinhança bem chique. 3 Porsches na garagem. Um Tesla. Ó. Que babado, não esperava passar por um lugar assim. Ai, tô bem cansado, gente. Oslo é a primeira cidade que tem bastante ladeira. As outras não tinham. Então era super de boa caminhar e tal. Só que na minha próxima cidade eu tenho 2 trilhas para fazer. E são 2 trilhas chatas, digamos assim. Eu vim achando que eu estava preparado, mas do jeito que eu já estou cansado, eu vou sofrer, viu? Eu vou sofrer real. Mas vamos continuar. Não dá pra parar, né? Se parar, fodeu. Vambora. Bom, cheguei no parque, mas não no lugar exato dele onde eu quero mostrar pra vocês, mas já fiquei surpreso que tem uma piscina pública, talvez. Dá pra ver? Pessoal pulando ali. Que legal. Vamos continuar dando mais uma andada até a gente chegar no local exato do Vigeland Park. Agora sim chegamos ao lugar exato do Vigeland Park que eu queria mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui deve ser talvez comparado com o Central Park de Oslo, sabe? Pela importância do parque. Ele é cheio de esculturas bem curiosas, que chamam a atenção de vários turistas que vêm aqui, inclusive eu. Todas as esculturas foram feitas pelo mesmo artista aqui norueguês, e pela história ele ofereceu à cidade uma fonte. E aquela fonte fez tanto sucesso depois que foi instalada, que a prefeitura de Oslo pediu para que ele fizesse um projeto aqui para o parque, e foi isso que ele fez. 190 esculturas, cada uma de um jeito, e cada uma mais especial que a outra. São esculturas de pessoas tristes, pessoas alegres, pessoas com raiva, pessoas sofrendo. Algumas polêmicas, como aquela, outras não tanto, mas é um trabalho bem criativo. Eu confesso que olhar para elas às vezes me lembra um pouco da abertura de The Leftovers da HBO. Não sei se alguém já assistiu. Vou botar um pedacinho aqui para vocês. Mas elas me lembram um pouquinho, sabe? Do arrebatamento e tudo mais. Uma das mais famosas são as de criança. Acho que eu vou voltar para casa dessa viagem com um gosto a mais por arte, sabe? Muita coisa que a gente vê pelas ruas, em espaços públicos e tudo mais, é muito artístico. Sei lá, nessa viagem eu tive a oportunidade de ver algumas coisas incrivelmente belas, sabe? Não que a gente não veja isso no Brasil, mas acho que talvez quando a gente está numa viagem assim, a gente está mais receptivo a aceitar o que o ambiente traz para vocês. Não sei se faz sentido para vocês. Vamos subir lá em cima, aquela escultura mais famosa. Chegamos aqui na parte principal do parque. O obelisco tem 17 metros e conta com 121 figuras humanas. Foram todo
mundo construído, né, esculpido no mesmo bloco. Demorou pelo menos 5 anos para ficar pronto. É um lugar bem bonito, vale super a pena virem aqui, mas eu vou ter que correr porque já tá começando a chover. Ah, era o meu medo. Era o meu medo. Vamos ver se eu consigo ir para a próxima parada. Confesso que a chuva dá uma dramaticidade a mais para as estátuas. Gente, eu tô indo seguindo o Google Maps, mas só um mapa mesmo porque eu tô sem internet. Não sei, ele não me deu caminho específico, sabe? Eu tô começando a ficar com medo porque lá na frente, não sei se vocês estão vendo, tem uma autoestrada. Esqueci como é que fala aquilo. Uma rodovia. Com medo de não ter mais passagem daqui a pouco para pedestre. Mas pelo menos a chuva parou, né? Vamos continuar. Tô tentando ver se eu acho algum ATM pelo caminho, que aí qualquer coisa eu tento pegar algum ônibus que passar, mas também não vi nenhum ATM. Vamos ver. Tomara que dê certo. Ah, a rodovia ela passa aqui por baixo. Beleza. Vamos continuar então. Tomara que lá perto do museu tenha algum ATM, pelo amor de Deus. Porque caminhar isso tudo de volta vai ser foda. Até porque tudo isso que eu tô andando é descida. Que bonitinha a marina. Passei ali pela rodovia. Cheguei aqui. O gaivota nadando ali como se fosse um pato. Vamos continuar, que agora o caminho faz aqui. Parece ser meio do mato, mas vamos lá. E o cisne, que bonitinho. Esse é o ônibus que o Google tinha falado pra eu pegar quando eu tava indo no Airbnb, o 30. Mas eu não tinha dinheiro. Ali a plaquinha, dos museus, 3.1, não sei se é quilômetro, acredito que não, mas a gente vai no Norsk Fork Museum, ó meu dedo aqui, e ali em cima no Frank Museum. Continuar, tem um casal ali andando na frente, talvez eles estejam indo para o mesmo lugar, então mostra que dá pra ir. Aquele casal já não tá mais na minha frente, mas olha só isso, parece que eu fui transportado por interior. Olha essa visão, gente. E eu devo estar, o quê? Uns 3 quilômetros do centro apenas. Que babado, né? Tem um cheirinho de fazenda. Ali parece uma igreja. Não sei se é uma igreja ou uma fazenda, mas tem cheirinho de fazenda. Olha, gente, que babado aquela fazenda que eu falei. Ela realmente é uma fazenda. E ela já foi uma residência da família real, um parque público e agora uma fazenda. Dá pra visitar. Tem até um mapinha aqui de coisas dela. Que legal. Se eu soubesse, mas eu não tenho tempo, porque eu estou no meio do mato, atrasado. Vambora. Bora. Olha, eu tô morto. Pelo Google Maps tá falando que tá chegando. Mas eu tô morto real. Tomara que tenha coisa pra comer e pra beber. Nossa, que bonito esse portão. Tomara que tenha coisa pra comer e pra beber lá. E tomara que tenha o ATM, porque voltar isso aqui andando vai ser foda, de verdade. Fora que a gente já vai ter que andar horrores dentro do próprio Norsk Museum. Pegamos, gente, vamos comprar um ingresso e começar o tour logo, que chegamos finalmente. Ok, gente, entramos. Consegui um mapinha também daqui, parece ser bem grandinho. Espero que pareça maior do que é. Tinha coisa pra comer e beber lá, mas tava tudo escrito em norueguês, então eu deixei pra lá. Vamos dar uma andada. Bom, o Norsk Museum, ou Museu da História Cultural da Noruega, ele é um museu todo ao céu aberto, olha como vocês podem ver, e ele conta um pouco da história dos habitantes, né, da Noruega desde 1500 até hoje. Então aqui a gente tem como seriam as casas deles naquela época, como era a mobília por dentro da casa, está tudo mobiliadinho. Se eu não me engano, tem pessoas vestidas pelo museu como eram antigamente, então a gente pode ter uma ideia um pouquinho melhor de como era a vida aqui na Escandinávia, sei lá, em 1500, sabe? Enquanto o Brasil ainda estava sendo, entre aspas, descoberto. Essa casinha já pode ter uma réplica que é bem familiar, principalmente para quem assistiu O Homem do Norte, filme que saiu ano passado com a Nicole Kidman, do mesmo diretor de A Bruxa. Muito bom, se vocês não assistiram. A casa toda feita de madeira e com um matinho em cima, esqueci o nome que dá para isso, mas esse mato em cima era muito comum. Tem umas outras casas para lá
assim. Era muito comum porque ele fazia peso no teto, né? Então ele imprensava uma madeira na outra, não deixando entrar o frio e o vento. Dá uma olhada de como era aqui dentro. Olha só que interessante. A porta super pequena. E aqui a gente pode ter ideia de como era a casa. As camas, o fogãozinho e lá em cima aberto, né? Que lindo. Nossa. Um sapatinho. Que curioso, gente. Muito, muito legal. Aqui a gente tem basicamente uma réplica de uma escola de 1876. De acordo com as leis, né, norueguesas, a partir de 1860 todo vilarejo era obrigado a ter um prédio desse, né, dedicado apenas à escola. Eu acho que ele está fechado, não vi nenhuma porta aberta, mas dá para ter uma ideia de como era por dentro. Bacana. Esse tipo de cabana aqui, ela era feita mais ou menos pelos anos de 1600, pelo que eu entendi. Ela era pré-industrial da Noruega. O pessoal começou a exportar madeira e as ferrovias precisavam de mais madeira para os trens conseguirem andar, né, digamos assim. Então ficou muito popular esse tipo de cabana na parte mais rural do país. As pessoas simplesmente faziam elas no meio do mato para cortar madeira naquela região e quando acabavam elas destruíam, né? Simplesmente, não sei se vai dar para abrir. Não, tá fechado. Elas simplesmente destruíam, transformavam em fogueira ou algo assim. Agora eu vou ter uma olhada por dentro. E pelo que eu li era feita para suprir apenas necessidade básica, sabe? A pessoa ter onde cozinhar, ter um lugarzinho para dormir e é isso. Ali a gente tem a famosa igreja antiga da Noruega. E eu descobri que aquele portão bonito que a gente passou era pra cá também. Imagina se a entrada fosse ali, eu tinha andado muito menos, droga. Esse tipo de igreja era muito, muito popular antigamente aqui na Noruega, todo feito de madeira e contendo elementos cristãos, né, do cristianismo, depois que ele foi implantado aqui no país, junto com elementos vikings também. Essa é uma réplica, eu vou tentar mostrar nos próximos vídeos, uma real lá de Bergen, mas vamos ver como que é essa aqui por dentro para ter uma ideia caso não dê certo. Porque tem muita coisa não dando certo nessa viagem, tudo bem. Mas é linda, né? É um prédio realmente muito, muito bonito. Tem um dourado na madeira, sabe? Meio avermelhado que, sei lá, parece que a luz bate direto ali. Tem gente ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Deixa eu dar uma andada aqui pelo lado. Inteiramente de madeira, gente. Olha que coisa linda. E enorme. Pois é, a gente começaram a cantar do nada. Nessa área a gente tem duas residências, digamos assim, né? Que são típicas ali daquela parte do norte de Finnmark, que é a região que faz fronteira com a Rússia e a Finlândia. E também é onde pega
o Oceano Ártico. Então a gente tem aqui um barquinho. Aqui provavelmente seria a casa de barcos. E a residência, que eu não sei se está aberta. Vamos dar uma olhadinha. Tem uma exposição aqui dentro da casa de barcos que fala sobre o povo que vive naquela região, que seria essa região aqui como um todo. Uma região tipicamente mais fria da Noruega, se a gente não for levar em conta Svalbard, que é uma ilha lá de cima. Ah, não dá pra subir, pensei que dava, tá com vidro. Então acho que não é a casa de barco aqui, acho que serve como uma casa como por completo, né? Ali tem gente na outra, vamos lá. Essa casa é uma réplica dessa família aqui, a família da Elvira. Eles moravam lá naquela região, né, de Finnmark, e tiveram que evacuar por causa da Segunda Guerra Mundial em 1944. A evacuação deles foi feita de bicicleta e a casa deles foi totalmente queimada. Quando a guerra terminou, Elvira e a filha dela voltaram para a região, encontraram a fazenda, a casa, né, e os animais a casa totalmente queimada, os animais sumidos, e elas reconstruíram essa casa. E aí tem essa réplica para mostrar um pouquinho de como era a casa delas. Que linda, uma gracinha. Tem a parte aqui de baixo. Essa aqui é bem fresquinho. É um modelo bem grande. A sauna. Nossa, que bacana. Muito completo. E tem também o andar de cima. Nossa, é uma casa muito bonitinha. Dá super vontade de fazer uma réplicazinha dessa pra morar. Muito confortável. E aqui tem um filminho. Essa parte aqui já mostra como seria uma fazenda nos anos de 1600 e 1700. Principalmente essa parte daqui. Vamos ver se tem alguma aberta para dar uma olhadinha por dentro. Eu não sei se eles criam alguma coisa. Ah, cria porco. Porque eu ia falar, meu Deus, até o cheiro. Olha que bonitinhos. Essas casas aqui estão todas fechadas. Mas seria um vilarejo, né? Uma fazenda com várias pessoas que moravam e se ajudavam. Mas está tudo fechado. Aqui tem uma casinha aberta na fazenda, um banquinho aqui fora. Na verdade é só uma exposição que não pode entrar ali. Olha que legal. É mais ou menos o centro onde todo mundo se encontrava e fazia festinhas e tal, sabe? Parece ser. Acho que legal. Bom, acho que a gente já ficou com o conhecimento de que o pessoal aqui da Escandinávia ama sauna, mas aqui é uma réplica de uma sauna seca dos anos de 1700. Olha como era aberta, não, desculpa, toda fechada. O pessoal entrava aqui e ficava. Babado. Ali atrás de mim, ó, o pessoal vestido como era na época. Eu tô aqui num que seria um vilarejo também da época. Lembra muito realmente o que a gente viu em O Homem do Norte, sabe? Aqui, por exemplo, casas. Lógico que isso aqui remete a 1700, 1600. Muito depois da época que se passa O Homem do Norte, né? Que realmente trata sobre vikings e toda essa exploração. Mas mesmo assim é uma arquitetura que lembra muito. Aqui a gente tem a visão de um estábulo ou cow house. Eu não sei se pode dizer que estábulo é para vaca, sabe? Mas seria onde ficavam as vacas aqui dentro. Provavelmente aqui os bezerrinhos. E a gente tem uma ideia mais ou menos de como seria isso.
Olha, de verdade, para mim, esse é um tipo novo de museu. Nunca tinha visto um museu desse, nunca tinha ido num museu desse tipo. E eu achei riquíssimo, sabe? Eu acho que o conhecimento ele vem de forma um pouco mais orgânica, porque a gente se sente dentro do ambiente também, sabe? Eu gostei bastante. Indicaria super para qualquer pessoa que viesse aqui para Oslo. Vale super a pena. Bom, a próxima parada do roteiro de hoje seria o Museu do Barco Viking, onde eles têm 3 barcos vikings reais, muito bem conservados. Mas o museu está fechado temporariamente, então a gente vai direto para o Fram Museum, que é o museu de uma expedição feita pelo barco Fram. Mas antes eu vou conversar um pouquinho de vocês sobre os vikings, né? Que eles eram os povos daqui da Noruega, da Dinamarca e da Suécia. Um povo muito conhecido, muito incluído no imaginário pop ainda. Viking, na verdade, é um termo bem genérico para lidar com esses conquistadores dos mares que dominaram tudo durante os séculos 8 e 11. Especialmente os vikings noruegueses, se vocês quiserem saber, eles foram responsáveis pela colonização da Irlanda, da Islândia, da Groenlândia e das Ilhas Faroé. E, aliás, a gente aprende na escola sempre, né, que Cristóvão Colombo foi a pessoa que descobriu as Américas. Mas eu duvido que vocês sabiam que os próprios vikings noruegueses chegaram ao Canadá no ano 1000 depois de Cristo, 500 anos antes do Cristóvão Colombo sonhar em pisar na América. E para vocês terem uma ideia dos outros vikings e da importância deles na história, os vikings dinamarqueses eles chegaram até a costa dos Países Baixos e da França, já até ocuparam o trono da Inglaterra por um tempo. E os vikings suecos foram responsáveis pela colonização da Finlândia e pela fundação do primeiro Estado russo. Pois é. E foi apenas no século XI que a era viking entrou no declínio, né? Porque foi nessa época que os reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia se juntaram e que o cristianismo foi aceito aqui nesses países do norte. Então, a própria cultura viking, a sua religião e tudo mais acabou entrando em declínio com esses fatores. Mas é um povo que vive no nosso imaginário até hoje, né? Não tem como negar. Bom, vamos para o próximo museu então, porque a gente tem que correr. Ainda tem que almoçar. Ainda existem telefones públicos aqui na Noruega e olha que legal. Você pode deixar um livro e pegar outro. Então tem uma biblioteca inteira aqui dentro. Eu ia pegar o Dr. Sonho, mas não é um filme que eu gosto. Então vamos seguir. A chuva voltou e eu tô de casaquinho. Bora. Bom, tô aqui todo molhado. Cheguei no museu. O Fram Museum aquele. E aqui é o Kon-Tiki Museum, que fala sobre a expedição Kon-Tiki, que alguns noruegueses provaram que provavelmente os povos da Oceania migraram para o Peru. Ou foi vice-versa, não lembro. Tem um filme indicado ao Oscar sobre isso. Ah, meu casaco todo molhado. Descobri que tem ferry que vai daqui onde eu tô pra cá, mas eu não sei se aceita cartão. Provavelmente não. Não achei nenhum ATM no caminho e nada que fale aqui. O Fram Museum mostra a história desse barco, o próprio Fram, que ele foi responsável por 3 das mais importantes expedições norueguesas, né? Foi a bordo desse aqui, que é o Fram original, que a gente vai subir lá, que os noruegueses conseguiram chegar no ponto mais norte e também no ponto mais sul do planeta. Foi a bordo desse literal barco, literalmente a bordo dele. Apesar de ser bem importante para a história da Noruega, eu confesso que esse é um museu muito específico, né, para caso você se interesse por essa história, por essa navegação e tudo mais. Eu tô meio que usando esse museu como um lugar para descanso, digamos assim, e também para esperar a chuva passar. Descobri que os ferries aceitam cartão de crédito, pelo menos a moça me disse, e agora vamos dar uma esperada na chuva para baixar e voltar pro centro, almoçar e partir para outra cidade. Mas é enorme, é bem legal também ter essa sensação de que você tá pisando num lugar bem histórico, mesmo que não faça parte da sua história do dia a dia. E é bem escuro aqui, eu sei. Outra coisa que eu fico bem impressionada é como barcos são grandes por dentro. Eu sei que de fora dá pra ter uma noção do quão grande é, mas apenas quando a gente entra dentro dele, que a gente tem uma noção melhor de tudo que cabe aqui dentro.
Olha como era o banheirinho deles. Apenas isso. É isso, gente. Essa parte do vídeo não vai ser muito didática. Não vou trazer quase informação nenhuma sobre esse museu. Que na verdade eu tô até com vontade de ir embora. Tô morrendo de fome, sério. É aquilo que eu falei. Se você gosta muito dessa história, conhece essa história, venha. Se não, acho que não vai fazer muita diferença no seu roteiro. A gente vai dar 4 horas da tarde, eu tô morrendo de fome. Olha essa tempestade. Dá pra ver quando tá chovendo? Bom, vamos tentar pegar o ferry. Bom, gente, chegando aqui pra pegar o ferry, eu fiz basicamente isso. Eu estava lá, andei aqui tudo, dei a volta e cheguei aqui. Podia ter pego o ferry, né? Mas eu nem tinha. Enfim, valeu a caminhada. Agora vamos esperar chegar pra ver se a gente consegue pagar realmente no cartão, como você falou. A moça tá passando ali na frente com a maquininha de cartão pra ir pagando, que bom. Deu tudo certo então. Vamos voltar e comer finalmente, arrumar as coisinhas e partir para a próxima cidade. E aí, gente, consegui chegar salvo aqui no Airbnb, mas não seco, né? Molhou tudo, inclusive o celular, mas tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô passando aqui para me despedir de vocês. Esse foi o último vídeo de Oslo e agora eu tô partindo para nossa segunda cidade aqui da Noruega, Stavanger, que eu não sei se fala assim, mas é como eu vou falar. E que é o motivo de eu ter feito essa viagem toda, foi para fazer as trilhas que eu vou fazer lá, então espero que sejam muito boas e que vocês gostem também. Obrigado por continuar acompanhando o canal e aquela velha história, né? Curte, deixe seu comentário, compartilha com os amigos e se você é novo aqui, se inscreve também. E se você é velho e não se inscreveu, também se inscreve. Até mais, beijo.